Fala galera, tudo beleza? Lab 8, último lab do nosso módulo 3, roteamento SPF, tá? Vamos cair para cima e tentar resolver. Temos o lab muito mais complexo agora, maior aqui, também com mais problemas a serem resolvidos. Lembrando, se você não baixou os labs, né, para tentar resolver aí esses troubleshooting, esses exercícios, na descrição do vídeo tem um link para o meu repositório do GitHub, onde você pode baixar e tentar resolver aí por conta própria, antes de ver a solução. Tranquilo? Então vamos lá, nos problemas a serem resolvidos a gente tem 3, né? Ele diz que de acordo com o design inicial da rede, R2, está bem aqui, era para ser escolhido como DR da rede que contém R1, R2, R3 e R4, mas por alguma razão ele está apenas como BDR. Mude a topologia para que R2 se torne o DR desse enlace. Beleza. Ele fala que Lorena e Henrique estão tendo problema para se conectar fora da LAN, tá? Esses caras são da VLAN 30 aqui, né? Não estão conseguindo sair. Fala pra gente resolver. E diz que o data center está inacessível pelo departamento de RH, tá? Então os caras aqui da VLAN 20, eles não estão conseguindo acessar o data center. Tá falando pra gente descobrir o motivo e resolver o problema. Beleza, vamos começar do começo, né? Pelo nosso problema de número 1. Ele diz pra gente que, de acordo com o design inicial da rede, R2 era para ser escolhido como DR do enlace que contém R1, R2, R3 e R4. Mas por alguma razão ele está como BDR. Então a gente tem que botar R2 como DR. Tá, o que é DR e BDR? DR e BDR, gente, são funções, tá? Para quem não tá ligado aí, o DR e BDR são funções, né? São roles que um roteador desempenha dentro do SPF, tá? Isso funciona dentro do SPF quando a gente está usando links do tipo broadcast, tá? O SPF ele funciona diferentemente para diferentes tipos de link, tá? Se eu estou usando um link internet, ele padrão vai ter um comportamento. Se eu estou usando um link serial, ele vai ter um outro comportamento. Então, basicamente, como funciona aqui, né? Tentando explicar aqui em menos de um minuto aqui como funciona a topologia broadcast, né? O network type broadcast. Basicamente, o que a gente tem que é o seguinte, ó. Vamos supor que R2, né? Ele é o nosso DR desse enlace aqui que contém R1, R3, R4 e o próprio R2. Você está vendo? Tá todo mundo na mesma rede porque eu tenho um switch aqui no meio. Então essas interfaces aqui estão na mesma rede. E o que acontece aqui? Em vez de, por exemplo, o R1 ele mandar um update ao SPF na rede para todo mundo aqui, ele manda só para o DR e o DR distribui para o resto, tá? Para isso que serve o DR. Ele pega as atualizações que os roteadores mandam, né? Os roteadores só mandam para ele e ele é o responsável por distribuir essas atualizações na rede. Tranquilo, basicamente, de forma bem básica, bem rápida, tá? Para não tomar muito tempo, que isso não é aula de DR nem BDR, é isso, tá? Então a gente quer que o R2 ele desempenhe essa função pra gente. Ele está com o BDR. O que é o BDR? Ele é o Backup Designated Router. Então ele é um DR reserva ali. Se o DR cair, ele vai se tornar o DR. Tá? Só que não é isso que ele pede pra gente. O exercício pede para R2 ele virar o DR desse enlace. Se eu der um show IP OSPF neighbor, você vê o seguinte aqui, ó. Você vê que eu tenho um neighborship com 2 roteadores, tá? O ID aqui está funcionando o seguinte, gente. O R1 ele vai ter o router ID 1.1.1.1, o R3 3.3.3, o R4 4.4, beleza? E o 2 2.2.2.2, tá? Então aqui está acontecendo o seguinte, ó. Aqui ele está mostrando a neighborship que eu tenho com o R1, que é 1.1.1.1, full e DR order. O que significa esse DR order? O R1 ele não é DR nem BDR. Basicamente isso que significa, tá? Pro nosso R3 ele tá como full DR. O que significa isso? O nosso R3, que é o nosso DR. Beleza?
o nosso R3 é o DR da rede e o R2 é o BDR. Como é que eu sei que o R2 é o BDR? Porque ele está com full state pro DR order, tá? Só quem chega em full state com todo mundo, inclusive com o DR order, é o BDR e o DR, tá? Tanto é que se eu for aqui no R1, ó, não, o R1 não vai aparecer porque eu não tenho outro DR order aqui, tá? O do R1 não vai aparecer porque o R4 ele tá down aqui no SPF, ele não tá aparecendo aqui. Provavelmente tem um problema ali no R4 que já a gente vai ter que resolver. Beleza? Mas se eu tivesse outro DR order na minha topologia, e se eu fosse no R1 e olhasse esse relacionamento de DR order com DR order, ele não chegaria tá no full state, tá? Ele não chegaria, ele iria até o two-way. Tranquilo. E aqui a gente tem uma informação muito importante, porque a priority, que é um valor, é o primeiro valor de desempate para eu decidir quem é o DR order da rede, tá? Vai ter uma eleição. Assim que eu configuro o SPF, existe uma eleição que acontece entre os roteadores para decidir quem é o DR e o BDR. O valor da priority é o primeiro valor olhado. Em seguida ele vai olhar o router ID, mas o primeiro é a priority. E o que acontece? O R3 está com a priority 255, que é a maior possível. E é por isso que ele está ganhando. Ele também ganharia, tá, naturalmente, porque ele tem um maior router ID. Se todo mundo tivesse a priority de 1, que por default é o que vem configurado, né? Todo mundo empataria e o próximo quesito de desempate seria o nosso router ID. O R3 também ganharia porque ele tem o maior router ID, 3.3.3.3. Tá? Isso porque o R4 está fora. Se o R4 estivesse dentro com o router ID de 4.4.4.4, ele teria o maior router ID e ganharia a eleição. De novo, supondo que todo mundo tivesse a priority 1, que não é o caso aqui. O R3 está com 255. O que a gente tem que fazer? Como a priority é o primeiro valor olhado, a gente vai ter que diminuir essa priority lá no R3 para o R2, né, ele ser eleito como o DR. Se der um show run aqui rapidamente e eu for na interface Giga 01 do nosso querido R2, tá? Eu vou ver se tem algum valor de priority configurado. Ó, na Giga 01, que é essa interface aqui onde eu tenho neighbor chip com R1 e R3, nesse network broadcast, eu não tenho priority configurada. Então, mesmo se eu configurar, vamos aqui no R3, ó, eu vou lá na interface Giga 01 do R3 e vou dar um IP OSPF para priority. Vou voltar com a priority de 1. Beleza. Se eu der agora um do show IP OSPF neighbor, acho que tem que dar um clear no processo aqui. Peraí, do clear IP OSPF process. Vamos dar um clear aqui. Pronto, a nossa priority do R3 agora está como 1. Só que não mudou nada porque o R3 ainda está como DR. Por quê? Porque no critério de desempate aqui, o segundo, né? Tá todo mundo empatando, todo mundo está com a priority de 1, que vem por padrão. O R3 tem o maior router ID, por isso que ele está ganhando. Então a gente tem que fazer o que aqui? A gente tem que ir lá na interface Giga 01 do R2 e botar um IP OSPF priority, qualquer número maior do que 1. Vou botar um 2 aqui, já é suficiente para a gente ganhar a eleição. Vamos dar um clear no processo aqui. Se eu der agora do show IP OSPF process, ou neighbor, estou viajando aqui, você vê agora, tá, que o meu status com o R3 ele mudou. Ele está full ainda, só que o R3 agora ele é o BDR e não mais o DR. Tranquilo. Aqui eu já convergi para o R1. E agora a gente é o DR. Se eu der um show IP OSPF, tá? Aqui a gente vai ter informação. Deixa eu olhar aqui em cima. With ID. É nesse output aqui.
Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Interface Giga 01. Né? Embaixo da interface, ó, a gente tem o Network Type Broadcast, como a gente tinha conversado. Tá? Process ID, nosso Router ID e o nosso State aqui, tá? Agora a gente é o DR da rede. A gente é o Designated Router. Então a gente resolveu o primeiro problema ali. A gente conseguiu colocar o R2 como DR desse enlace. Tranquilo. Resolvido o primeiro problema. No segundo ele diz que Lorena e Henrique estão tendo problema só se conectar fora da LAN. Tá falando pra gente resolver esse problema. O Henrique ele é o 30.1 e a Lorena é o 30.2. Se eu tentar pingar a Lorena, né, ele fala que o problema tá para pingar fora. Se eu pingar dentro, vai funcionar? Vai funcionar. Então realmente eu tô com um problema de saída. Será que eu pingo o default gateway aqui? Vamos ver a interface Giga 001 do R4, qual é o IP dela. E vamos ver se o Henrique consegue pelo menos pingar. Show IP into brief. Consegue pingar o default gateway. Tá? Temos aqui a subinterface Gigabit 001.30 e o IP é 192.168.30.254. Então vamos lá no Henrique e vamos tentar pingar 30.254. Então estamos pingando o default gateway. Então a nossa comunicação interna aqui tá bala, tá funcionando. A Giga 000 do nosso R4, será que eu consigo pingar ela? 172.16.04. Vamos lá no Henrique. Ping 172.16.0.4. Também consigo pingar. E aqui me mostra que a interface aqui Giga 000 tá up, tá bala, tá funcionando. Tá? Automaticamente o R4 ele tem uma rota para cá. Mas se eu tentar pingar, por exemplo, vamos tentar pingar agora o servidor FTP, que é o 60.1. 192.168.60.1. Destination Host Unreachable. Como a gente já viu, né, muito em alguns labs aí do começo do módulo, isso aqui é uma mensagem CMP do roteador que o R4 está devolvendo para o Henrique. Ele não tem rota para esse camarada. Se eu tentar o 10.1 também, tá? Não tem rota. Então se a gente abrir o R4 aqui e a gente dá uma olhada no nosso tabela de roteamento, Show IP Route, a gente vê que a gente realmente só tem rota connected local. E por que isso? Porque era para o SPF estar funcionando, né? Era para a gente estar recebendo essas rotas via SPF, mas como a gente tinha visto inclusive no R2, né, quando a gente deu o show IP OSPF Neighbor, sequer a adjacência com o R4 ela está formada. O R2 não tem adjacência com o R4. Se eu for no R3 aqui também do show IP OSPF Neighbor, eu não tenho também adjacência com o R4, só tenho com o R1 e R2, tá? Então o problema aqui é no nosso SPF, tá? No R4. Então a gente vamos ver o que a gente tem configurado de OSPF aqui. Temos o nosso processo OSPF1, Route ID 4444. Tá? Temos a Passive Interface como as interfaces internas aqui, nenhum problema, tá? Tudo certo. Temos o OSPF ligado na interface 172.16.00 com o Wildcard 255.255, nenhum problema. Então provavelmente eu tenho habilitado ali. Se eu der um show IP OSPF int brief, você vê que eu tenho o nosso OSPF habilitado na interface Giga 000 e nas subinterfaces também, nas subinterfaces de dentro do nosso da nossa rede interna ali da VLAN 30 e da VLAN 100 ali. Beleza? Então por algum motivo, cara, esse nosso OSPF ele não está subindo. A gente não está conseguindo fazer com que o R4, perdão, ele participe do nosso OSPF. Vamos dar um show run e ver o que a gente tem configurado debaixo da nossa interface Gigabit 000.
E aqui a gente já descobre o nosso problema, gente. Tá? O nosso problema, ele é embaixo, ele só pode ser embaixo da giga 000. Por quê? Porque é só nela que eu estou estabelecendo a adjacência entre R1, R2 e R3. E lá na tabela do R2, R3 e R1, eu não consigo ver o R4 com essa adjacência sendo formada, sendo que R4 ele está, como a gente viu no comando show IP OSPF int brief, ele está com o SPF habilitado nas interfaces, tá tudo correto, tá tudo funcionando, mas por algum motivo ele não está conseguindo estabelecer adjacência com esses roteadores. E lógico, o problema tem que estar aqui na giga 000, que é a interface que eu quero estabelecer adjacência com esses caras. E se a gente for na giga 000, a gente vê uma coisa estranha aqui, uma máscara em comum habilitada aqui. 255.255.255, 128. O que acontece, gente? O SPF ele tem uma regrinha meio chata, tá? Para ele habilitar adjacência com os neighbors. A máscara ela tem que ser igual em ambas as interfaces. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma máscara provavelmente diferente da que eu tenho R4. Tá? R4 a barra 25. Se aqui eu tenho uma barra 24, quando eu tento estabelecer adjacência aqui do R4 para R2, não vai acontecer, por conta da máscara divergência. Então, é muito provável aqui que eu tenho a máscara configurada igual nesses três roteadores, e no R4 eu tenho uma máscara diferente na giga 000. E é isso que a gente vai olhar agora. Se eu olhar aqui se eu der um show IP int brief, o show IP int brief não se olha a máscara, né? Deixa eu dar um show run info na giga 01 lá. Foi embaixo da giga 01. Você vai ver que a minha máscara está barra 24 aqui, ó. Então já não formaria com R4. No R3 vai ser a mesma coisa. Show IP int giga 0/1 do show IP int giga 0/1. Eu tenho a máscara barra 24 também. Beleza. Os IPs estão até divergência. Tá 172.16.0 e o número do roteador. Aqui no R3 eu tenho 1.3, no R4 tem 1.4. Só que a máscara aqui, o R4 ele não está dentro da mesma rede aí. Então tem que ajeitar essa configuração. Vou na giga 0/1. Opa, giga 000, perdão. Vou dar o IP de 192.68, não, 172.16. Opa, 04. Com a máscara barra 24. Se der do clear IP o SPF process agora e forçar essa adjacência estabelecer, se eu esperar um pouco, se for só esse o problema, né? Se a gente tiver só o problema da máscara, a adjacência ela deve subir. No R3 parece que já apareceu aqui. Show IP OSPF neighbor. O R4 já aparece. Show IP OSPF neighbor. O R4 está um processo de exchange ainda aqui com o R2. Aqui nem está aparecendo. Ó, você vê e algo já de atípico aconteceu. Então a gente tem outro problema realmente aqui nesse R4. Você vê que ele estava no state de full, tá? Ele estava full com o R3 e do nada ele foi para o X-Start. O que aconteceu? No full é para permanecer. O status final do SPF, tá? Significa que tudo está rodando, tudo está funcionando bala. E é para ele ficar aqui eternamente, tá? Se ele sair daqui é porque você tem algum problema no seu SPF, ou você desabilitou, você fez alguma cagada lá, porque é para ficar aqui para sempre. O ideal é que fique aqui, tá? Só que ele voltou para o X-Start. Se você reparar na saída no meu SPF neighbor, aqui no R2, você vê que eu tenho full e logo do lado eu tenho a role daquele roteador, né? Que a gente já conversou. DR order, BDR ou DR, né? Só que no R4, você vê que eu não tenho nenhum valor aqui do lado, cara. E o que significa isso? Muito provavelmente a gente está usando, né, na nossa interface giga 000 um outro tipo de network type. Beleza? Deixa eu dar um show run aqui, ó. A gente voltar
para giga 000, a gente está usando um point-to-point aqui. Então vamos corrigir isso aí também. Int giga 0/0/0 IP OSPF Network Broadcast. Aqui só aceita o point-to-point, então eu vou dar um no IP OSPF Network point-to-point e ele vai voltar pro padrão que é o broadcast, tá? Então ele está usando o broadcast, só tem que tirar o point-to-point ali. Então se dá um do clear IP OSPF process, dá um do show run aqui. Se a gente voltar para nossa giga 000, sumiu aqui. Se eu der um do show IP OSPF neighbor, você vê que agora, tá, a gente convergiu com as funções aparecendo aqui do lado, que é o ideal aqui. Se de um lado eu estou usando broadcast, eu quero do outro lado estar usando broadcast também, tá? Todos via a mesma interface aqui, a gente está usando a neighborship tudo no mesmo enlace. Faz muito sentido. Nesses casos a gente quer usar o broadcast. Beleza, gente. Então, se eu olhar na minha tabela de roteamento agora, do show IP OSPF, o show IP route, né, o OSPF, agora eu estou recebendo todas as rotas, que maravilha. Se eu for de Henrique agora, eu vou pingar o 10.1. Vamos ver se a gente está conseguindo. E agora a gente consegue se conectar com o 10.1 ao data center lá também. E a gente consegue se conectar também, então resolvemos o problema aqui da VLAN 20, da VLAN 30, perdão, da finanças. Problema 2 resolvido, tá? O problema era que R4 estava fora do SPF aí. Vamos agora pro 3, né? Problema número 3. Ele nos diz que o data center está inacessível pelo departamento de RH. Descubra o motivo e resolva esse problema. Para esse problema específico aqui, tá? Para ficar mais claro que a nossa resolução do problema, a gente vai ligar nossa ferramenta de simulação e vamos pingar lá o nosso queridão servidor FTP. Vamos pingar o cara lá. Não estamos conseguindo nos conectar via VLAN 20, tá? Então eu entrei aqui no João, faz parte da VLAN 20, o IP é 92.168.21 e vou tentar pingar o data center lá, o servidor FTP. Guerreiro aqui na VLAN 60. Resolvemos o ARP, tá? Chegou no switch, o switch está conseguindo enviar esse ping pro R3, tá chegando, então nossa saída está funcionando, tá? Agora vamos para nossa volta. Então o nosso problema é na nossa volta e voilá, a gente achou. Nosso problema está no R3, tá? Então o tráfego está chegando no FTP server, só que quando o servidor FTP ele manda de volta, o R3 ele não tem e não está conseguindo voltar pro nosso querido João lá para a VLAN de RH. Só que isso não é um problema de rota. Você vê que ele não enviou o ICMP Destination Host Unreachable lá pro data center. Se eu der um show IP route para a rede 92.168, vou dar o 20.1 aqui, você vê que ele tem... Opa! Deixa eu dar um show IP routes OSPF. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, ó, descobrimos o problema aqui, ó. Ele tem a rota para o 92.168.20, só que, ó que estranho aqui. Tá conhecido via connected. Era para esse cara estar aprendendo via OSPF, concorda comigo? Que eu tenho o SPF habilitado aqui na R2, R2 vai injetar essa rota no SPF, R3 vai aprender aqui via OSPF. Só que na minha saída aqui do show IP route OSPF, eu não tenho o 92.168.20. Eu não tenho essa rota sendo recebida pelo R3. Só que eu tenho ela aqui, eu conheço essa rota via connected. Que é muito estranho. Vamos ver que rota é essa. Vamos dar um show IP route.
Vamos abrir aqui, ó. E você vê que logo aqui, ó, tá a nossa rede 192.168.20 tá variable subnetted, né, de duas formas diferentes. Aqui eu tenho uma rota connected para o 92.168.20, que é muito estranho, né? Porque dá match exatamente na rota de destino lá do RH, na rede do RH. Você vê que eu tenho uma loopback, cara, configurada com esse P, tá? E olha que interessante, gente, isso é muito interessante, tá? Isso pode acontecer esse problema aí no seu dia a dia, aí na hora na mão na massa aí, tá? Se eu der um show... Opa, vou voltar aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu dar um show IP int brief. Eu tenho uma loopback configurada com IP na mesma rede que o João tá, do RH. Então o que acontece? A partir do momento, a gente já conversou sobre isso, né? A partir do momento que eu adiciono IP em uma interface, o que o roteador vai fazer automaticamente? Ele vai adicionar uma rota do tipo connected e uma rota local apontando para o IP que a gente acabou de configurar. A connected apontando para a rede e a local apontando para o IP, um /32. Foi isso que ele fez. Só que a gente estava recebendo essa rota, a gente está recebendo via OSPF também. Isso aqui a gente pode provar. Que se eu der um show... Oh meu Deus, isso é muito chato. Se eu der um show IP OSPF Database Router, tá? E eu for olhar Router, deixa eu jogar o Router ID dele aqui. Não, acho que não funciona. Vamos olhar aqui mesmo. Essa saída que eu quero aqui, ó. Se eu olhar os LSAs que o R2 está me mandando, o Advertising Route aqui é o Router ID do R2, você vê que ele está me mandando o LSA da rede 10, né, do marketing, e ele está me enviando também o da rede 20. Ele está me enviando esse cara. Mas por que esse cara não está aparecendo na nossa tabela de roteamento? Em vez disso, a gente tem apenas uma rota connected. O motivo é muito simples, gente, porque a rota connected ela sempre vai ganhar de qualquer outra rota aprendida via o protocolo de roteamento ou rota estática, tá? Essa é a nossa rota prioritária aqui, a connected sempre vai ganhar, tá? Então eu tenho essa rota OSPF, só que ela está com meio que stand-by ali, por conta dessa interface loopback aqui. Lógico que isso, na vida real, né, isso seria uma puta cagada, porque a gente não poderia ter essa loopback configurada com o endereço de IP que existe numa outra LAN, tá? Isso não poderia existir. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vamos remover essa... Não, vamos entrar na loopback só e tirar o IP dela. Int LO 192 no IP address. Tá? Se eu der um do show IP int brief agora, você vê que eu não tenho mais IP para essa loopback. Se eu der um do show IP route agora, você vê que agora a rota para a rede 20 ela é conhecida via OSPF. E agora o roteador 3 ele não mais manda para a loopback dele. Agora ele vai mandar para o R2, que o R2 está fazendo um anúncio, tá? Antigamente o que acontecia? O FTP server ele gerava o reply lá para o João com o IP do João destino. Chegava no R3, o R3 consultava a tabela de roteamento dele e ele entendia que aquele IP, que aquele pacote era destinado para a loopback dele, para a loopback 192 dele, ele entregava para a loopback 192 dele. Então ele lia internamente essa informação aí. Beleza? Agora não mais, agora ele vai estar enviando pro camarada certo, que é o nosso R2, né? Via gigabit 01 aqui, via 172.16.02, que é o IP lá no nosso querido R2. E agora, se eu fizer esse ping do João,
tendência é que a gente consiga se comunicar. E você vê que o João, ele consegue se comunicar agora. Beleza? Mesma coisa em Márcia. Se eu for em Márcia aqui, ping 926860.1, conseguimos nos comunicar. Então o problema 3 também está resolvido. Terminamos aí nosso módulo 3. Resolvemos esse labzinho aqui, mais trabalhoso um pouquinho, professor, diversos conceitos aí, mas bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Grande abraço e valeu, e até a próxima.